Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos finalmente iniciar os estudos propriamente ditos da patrística. Hoje vamos fazer pequenos comentários, evidentemente, a respeito do livro de Clemente Romano, que encontra-se no livro Padres Apostólicos, que é o volume 1 da patrística. Como eu havia explicado no vídeo passado, é um livro que é composto de pequenas obras e a ideia é fazer justamente um vídeo para cada uma dessas obras, tá bom? Bom, mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma pequena correção sobre algo que eu falei no vídeo passado. Eu estava de férias, feliz, com muito tempo para estudar e me propus a fazer 2 vídeos por semana. Contudo, minhas férias acabaram e eu percebi que seria impossível fazer algo dessa natureza. Então, a ideia será fazermos vídeos a cada sexta-feira, tá bom? Minha ideia é lançar os vídeos às sextas-feiras. E, bom, eu continuo com aquela proposta de tentar fazer ao vivo. Ainda não sei muito bem como fazer isso, também não sou muito bom em tecnologia e tudo. Mas eu já sei que tem um software chamado OBS, por exemplo, que ele burla esse fato do YouTube, essa exigência do YouTube de não permitir lives com menos de 1.000 inscritos. Eu nem acredito que um dia a gente vai chegar a 1.000 inscritos, mas enfim. Então a ideia é essa, eu vou tentar me programar aqui para que o mais cedo possível eu comece a lançar lives às sextas-feiras, o que eu consegui colocar dentro do meu horário, e pior ainda, às sextas-feiras à tarde, porque às sextas-feiras à noite eu trabalho, tá bom? Bom, então antes de tudo, cabe nos perguntar quem foi Clemente Romano, né? Então, como livro de abertura da patrística, e isso é muito interessante aqui na patrística, tá bom? Pelo que eu pude entender, há sempre um texto introdutório para cada obra, isso nos ajuda, evidentemente, todo o texto, evidentemente, sobre uma obra nos ajuda na sua compreensão, né? E aqui no caso não é diferente, de modo que há um bom material aqui que nos auxilia antes de entrarmos propriamente dito na obra. Além de tudo, o próprio texto, no fim, traz uma bibliografia que sugere aqui leituras mais avançadas a respeito do assunto. Confesso que para este caso aqui não li nenhuma delas, a própria introdução aqui já me pareceu bem interessante, e o próprio livro em si, né, que é o Cartas aos Coríntios, também me parece um livro simples de compreender, né, nesse sentido. De tal forma, então, que aquilo que devemos, no primeiro momento, nos perguntar é quem foi Clemente Romano, né? E a própria introdução nos apresenta aqui algumas possibilidades, né? Ele diz o quê? Membro da família imperial, né? Bom, no caso imperial romana, né? Colaborador do apóstolo Paulo, ex-escravo sagrado bispo pelas mãos de Pedro, autor da carta aos Hebreus. Então, diante dessas hipóteses, o texto vai seguir explicando que há investigações ainda em andamento sobre cada uma delas e que, em resumo, não se tem uma conclusão precisa a respeito de quem foi Clemente Romano, tá bom? Bom, para além desse texto que nós encontramos aqui na abertura da patrística, se fizermos uma rápida pesquisa no Google sobre Clemente Romano, podemos vir aqui, por exemplo, na Wikipédia, e vamos encontrar um conjunto de informações que são muito mais enriquecedoras. Eu acredito que o texto que se encontra na patrística é um texto do momento em que a obra foi originalmente escrita na França e que eles não quiseram acrescentar nada, né? Mas vejamos o seguinte, né? São Clemente I, também conhecido como Clemente Romano, foi o quarto papa do cristianismo da Igreja Romana entre 88 e 97. Então veja do que estamos tratando, tá bom? Estamos tratando, na verdade, do texto do quarto papa, tá, do cristianismo da Igreja Romana.
Nascida em Roma, nos arredores do Coliseu, de família hebraica, o que justifica o imenso conhecimento que ele tinha das obras hebraicas, como a gente falou. Foi um dos primeiros a receber o batismo de São Pedro, foi sucessor de Anacleto I, né? O Cleto, Anacleto, foi o terceiro bispo de Roma e papa da Igreja Católica, que o venera como santo, tá bom? Foi papa indicativamente de 80 a 92. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que o método de pesquisa é esse aqui mesmo, tá bom? A proposta do canal aqui não é ficar inventando um conhecimento que não se tem, né? Estou mostrando para vocês passo a passo do que eu fiz, né? E autor da Epístola de Clemente aos Coríntios. Talvez o segundo documento da literatura cristã endereçado à Igreja de Corinto, né? Ele foi considerado posteriormente o primeiro pai da Igreja Apostólica Romana, por ter defendido publicamente o sistema religioso através da hierarquia sacerdotal e rituais dogmáticos. Estabeleceu o uso da crisma, deu início ao rito papado, sendo o primeiro papa instituído, e iniciou o uso da palavra amém nas cerimônias religiosas. Tá bom? É conhecido pela carta que escreveu para a comunidade de Corinto, que é a que vamos discutir aqui no vídeo, na qual rezava uma convicta censura à igreja, devido sobretudo às discórdias entre os fiéis. Consta que os presbíteros mais jovens teriam expulsado do meio dos cristãos os bispos nomeados pela Igreja de Roma. Estabeleceu normas precisas referentes à ordem eclesiástica e hierárquica, bispos, presbíteros, diáconos e ao primado da Igreja de Roma. Então, veja que interessante que esse pequeno texto aqui veio complementar realmente com informações bem interessantes aquilo que o texto da patrística não nos ofereceu. Ele trata aqui um pouco das obras, não vou ler isso, fiquem à vontade para vir aqui depois dar uma lida, e gostaria de citar aqui um pouco a respeito da morte, né? Neste pontificado ocorreu a segunda perseguição aos cristãos na época de Dominiciano, o imperador romano, né? E com Nerva, também imperador romano, os cristãos viveram uma temporada de paz. Mais tarde, Clemente foi preso no reinado de Trajano, tá bom? Também imperador romano, de 98 a 117. Após ser detido e condenado ao exílio com trabalhos forçados nas minas de cobre de Galípoli, no ano 97, decidiu que os cristãos não podiam ficar sem um guia espiritual, renunciando em favor de Santo Evaristo. Converteu muitos presos e por isso no ano 100 foi atirado ao mar com uma pedra amarrada ao pescoço, tornando-se num mártir cristão dos princípios da cristandade. Seu corpo foi recuperado das águas e sepultado em Quersoneso, na Crimeia, de onde mais tarde, por ordem de Nicolau I, seu corpo foi levado a Roma. Bom, então vejam que interessante. O texto que estamos estudando aqui, né, na verdade, é o texto do Papa Clemente I, tá bom? Contudo, há uma parte bem interessante do texto em que ele justifica bem que provavelmente ele seja autor da carta aos Hebreus, pelo menos fez parte do auxílio, né, na escrita da carta aos Hebreus, mas que com certeza ele é o autor da carta aos Coríntios, que é justamente o livro que faz aqui a abertura na patrística, né? Então ele nos traz aqui um bom texto, justamente explicando sobre por que ele seria o autor da carta, né? E a seguir vem justamente explicar o motivo da carta, né? Bom, mas para falar então sobre o motivo da carta, é interessante falarmos um pouco sobre Corinto, né? O que aconteceu com Corinto? Bom, não aconteceu nada, ela continua onde sempre esteve, desde o período provavelmente neolítico, tá bom? Se fizermos aqui uma rápida pesquisa sobre Corinto, né, podemos vir aqui na Wikipédia e rapidamente percebemos que Corinto é uma cidade grega, tá bom? Ela foi provavelmente fundada na era neolítica, tem aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo, e há várias versões, né, para a sua fundação. Evidentemente vai existir aqui uma explicação mitológica, né, já que faz parte do mundo grego.
O texto, então, vai nos apresentar diversas fases do período da cidade dentro da região. Principalmente vai destacar a importância da cidade por seu comércio. Observe a sua localização aqui, como ele diz aqui claramente, Corinto tinha 2 importantes portos que movimentavam a sua economia. Uma ficava no Golfo de Corinto, essa região aqui de cima, tá bom? E o outro se localizava ao sul, no mar Egeu, tá? É justamente esta parte aqui. Então, você vê que é uma cidade portuária, logo, podemos concluir daí que provavelmente fosse uma cidade rica, né? A cidade passa, então, por vários momentos de crise, várias guerras, várias tragédias também, e o que é bem relevante para a gente, tá? Encontra-se aqui no fim do texto, né? Corinto é citada no Novo Testamento da Bíblia como uma das cidades visitadas pelo apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. De acordo com o livro dos Atos dos Apóstolos, Paulo, quando esteve na cidade em sua segunda viagem missionária, estabeleceu nela uma igreja e mais tarde escreveu provavelmente 4 epístolas aos cristãos dessa congregação cristã, dando-lhe vários conselhos pastorais. É óbvio que a gente vai entender a igreja aqui como um grupo de cristãos, né? Dessas epístolas, apenas 2 estão no cânon bíblico. A segunda, que é o 1 Coríntios, e a quarta, o 2 Coríntios, tá ok? Bom, então vamos lá. Bom, então, como eu havia dito, o texto que se segue é justamente um texto explicativo sobre os motivos pelo qual esta carta foi escrita, né? Eu fiz aqui um pequeno resumo, anotei alguns pontos, que diziam o seguinte: a comunidade parece ter vivido em conflito, né? 4 anos após a sua fundação, essa fundação que a gente acabou de mostrar lá no texto da Wikipédia, ela já foi advertida por Paulo, tá bom? No livro, o 1 Coríntios, tá bom? 2 anos depois, Paulo escreve novamente sobre a comunidade, que parece não ter melhorado. 40 anos mais tarde, tá? Clemente Romano, é informado sobre o tumulto que toma conta da comunidade. Clemente pretende, embora com algum atraso, escrever para apaziguar e restabelecer a ordem na comunidade. O conflito consiste, substancialmente, numa revolta de alguns membros contra os presbíteros. Como solução, Clemente recomenda que os revoltosos se convertam e façam exílio voluntário, que os revoltosos se sacrifiquem ao bem comum. Bom, apesar de, como eu havia dito, ele dá aqui uma extensa bibliografia, não cheguei a pesquisar nada a respeito sobre quem seriam essas pessoas, né? Esses membros dessa comunidade, dessa igreja de Coríntios, né? De Corintos, desculpa. O que evidentemente nos leva a diversas questões, né? Ou seja, eram homens ricos, eram homens acostumados ao poder, essas disputas surgiram em torno justamente de disputa de poder, né? E evidentemente ficam esses comentários, esses questionamentos no ar. Só depois de pensar nisso, no momento em que eu estava gravando o vídeo, foi que eu percebi o quanto teria sido interessante fazer esta investigação. Mas no momento que eu li o livro, eu lhes confesso que não me passou isso pela cabeça, não fiz nenhuma anotação a respeito disso, né? Mas é claro, fica no ar a pergunta, e é claro que se algum daqueles que estiver nos acompanhando puder nos ajudar com a solução, evidentemente será muito bem-vindo, né? Bom, o que consiste a obra em si, né? É um livrinho pequeno, ele vai da página 23 a 70, ou seja, dá 47 páginas, né? Então, é um livro rápido de ser lido, escrito de uma forma didática, simples, e acredita-se que esse texto, como está hoje, ele é uma mistura do texto original, da carta original, com diversos outros textos que eram utilizados justamente para pregação ou ensinamento, tá bom? Sobre a datação desse texto, né? Não há um consenso, ele talvez tenha sido escrito por volta de 95, 96 depois de Cristo, e há ainda uma outra linha que discute ter sido escrito entre 97 e 98, enfim, também está entreaberto. Mas nós vimos aqui que é algo do 1º século, né?
Bom, e o texto em si? Né? O texto inicia-se, evidentemente, com uma saudação, uma vez que ele é uma carta direcionada para aquela comunidade, tá bom? Ele inicia, após isso, desculpa, ele faz um preâmbulo sobre a situação da igreja de Corinto, ele mesmo vai falar um pouco dessa revolta, né? E vai elogiar a santidade de outrora, ou seja, é muito possivelmente entre, né, o período da segunda crítica de Paulo, né, até o momento desta carta, a cidade passou por algum momento em que valia a pena ser elogiada. O texto aqui é muito interessante com relação a isso, porque ele tece belos comentários sobre a comunidade cristã que ali estava, né, e conclui aqui essa abertura explicando às pessoas quais são as consequências negativas de tais discórdias, né? Tá bom? E aí o texto, então, vem com uma primeira parte em que ele vai destacar quais são as virtudes que devem ser praticadas por essa comunidade. Então, ele traz textos muito interessantes. O livro é recomendável, evidentemente, de ser lido, porque são textos, em última instância, poéticos e bonitos, né? De tal forma que ele vai falar, então, aqui contra a inveja, vai falar sobre o arrependimento, e evidentemente aqui ele está falando e dando ensinamentos, né? Obediência e fé, citando a cada momento diversas passagens do Antigo Testamento, vai fazer um elogio sobre a humildade e a mansidão, a paz e a concórdia, né? E o que conclui a primeira parte desse livro. É claro, bom, aqui eu só estou citando os pontos que ele vai discutir. O texto, como eu acabei de citar, vale a pena ser lido, é um texto com trechos até bonitos, tá bom? Como, por exemplo, eu posso citar aqui o seguinte texto. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova um espírito reto em minhas entranhas. Não me rejeiteis para longe de tua face, e não retireis de mim o teu Santo Espírito. Concede-me a alegria da tua salvação e fortifica-me com o Espírito que me guie. Então, como vocês podem ver, né, ele tem todo esse poder poético, muito comum, evidentemente, dos textos desse período, e que torna a leitura de tal texto, no mínimo, agradável. A segunda parte do texto, ele vai falar sobre a fidelidade de Deus para com os íntegros. E aí, então, né, no meio dessa discussão, eu gostaria aqui, por exemplo, de separar um texto que é bem curioso, né? É curioso por quê? Vejamos. Lembremos que estamos aqui dentro da cultura grega, né? Então, a influência da mitologia grega, ela está presente, ela é forte e, muito provavelmente, tá, vale ressaltar, a forma como a mitologia grega ela era interpretada naquele período não equivale à forma como interpretamos hoje. Tá? Muitas vezes chegamos a ler em certos textos que essa mitologia daquele período sequer tinha uma crença relevante dentro do povo. Tá bom? É muito provável que esses textos não estejam corretos. Que a mitologia, sim, tinha um poder de religião ali dentro, tinha característica de religião, e é curioso como dentro de um texto como esse, um pouco dessa mitologia ela aparece. Veja bem, aqui justamente nesse trecho que eu estou lendo, né, sobre a fidelidade de Deus para com os íntegros, há o seguinte texto, ó, simbolizada pela fênix. Eu gostaria de ler tal texto para vocês. Vejamos o estranho sinal que se verifica nas regiões do Oriente, isto é, nas regiões da Arábia. Aí existe um pássaro ao qual dão o nome de fênix. É único na sua espécie e vive 500 anos. Quando está para morrer, faz para si um ninho com incenso, mirra e outras plantas aromáticas, no qual, chegada a hora, entra e aí morre. Da carne em putrefação nasce um verme que, nutrindo-se com os humores do animal morto, cria asas. Depois, ao adquirir força,
pega o ninho onde jazem os ossos de seu antepassado e, carregando-o, vai da região da Arábia para o Egito até o lugar chamado Heliópolis. De dia, aos olhos de todos, voando até o altar do sol, depõe aí o ninho e a seguir retorna para o lugar de onde veio. Os sacerdotes consultam os anais e constatam que ele chegou ao se completarem 500 anos. Veja que curioso, né? E continua. Portanto, será que vamos julgar coisa grande e extraordinária que o Criador do Universo ressuscite aqueles que o serviram santamente na confiança da fé sincera, se mediante um pássaro ele nos mostra a grandeza do que anunciou? Então veja bem aqui o quanto se mistura, né, a realidade cristã com a crença mitológica daquela região em questão, né? Eu achei esse texto muito interessante nesse aspecto. E que, evidentemente, né, precisamos ter a prudência ao ler um livro desse período, né, claramente, e termos esse bom senso, né, de fazer a separação necessária, né? O texto, então, continua, evidentemente, como eu disse, com ensinamentos, com passagens muito belas, como, por exemplo, Deus é veraz e todo-poderoso. Esse é o título, né? O texto diz o seguinte: nessa esperança, nossas almas se juntam àquele que é fiel nas promessas e justo nos julgamentos. Aquele que ordena não mentir, não mentirá. Nada é impossível para Deus, exceto mentir. Então, como vocês podem perceber, há um poder poético muito forte aqui, né? Evidentemente necessário nesse momento de pregação, que o texto, como eu já expliquei, o texto era utilizado para isso, né? E o livro segue-se nesse sentido, né? Vai no sentido de estar sempre ali dando algum ensinamento, falando do amor de Deus, da palavra de Deus, tentando explicar para as pessoas dessas comunidades cristãs primitivas ainda, né, certos ensinamentos necessários, como evidentemente são necessários até hoje, né? O livro passa então para uma terceira parte, que se chama Disciplina Comunitária, em que ele vai justamente falar da importância de se sujeitar aos superiores, uma vez que ele está justamente tentando resolver esse problema que há de disputa de poder ali dentro, pelo que a gente pôde entender, né? E vai justamente fazer um elogio à ordem, motivo pelo qual até o levaram a confundir, por exemplo, como alguém do corpo romano, né, por dar tanto apreço à ordem. E mais à frente há um texto bem interessante, né, como por exemplo, que ele fala justamente da sucessão apostólica. Olha que legal. Os apóstolos receberam do Senhor Jesus Cristo o evangelho que nos pregaram. Jesus Cristo foi enviado por Deus. Cristo, portanto, vem de Deus e os apóstolos vêm de Cristo. As duas coisas em ordem provêm da vontade de Deus. Eles receberam instruções e repletos de certeza por causa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, fortificados pela palavra de Deus e com a plena certeza dada pelo Espírito Santo, saíram anunciando que o reino de Deus estava para chegar. Bom, como eu disse, são textos muito belos que a todo momento nos apresenta ensinamentos, né? E ele conclui e vem a seguir o capítulo 4, né, chamado Admoestações Urgentes, em que ele vai explicar sobre a perseguição dos justos, de todos aqueles que seguem a Cristo, né? Volta a falar da discórdia, convida a comunidade para a união, né? Traz aqui já num primeiro momento, dentro da patrística, a confissão dos pecados. Olhem que texto interessante. Irmãos, o Senhor do Universo não tem necessidade de nada. Ele não pede nada a ninguém, a não ser que se confesse a Ele. Com efeito, assim diz o eleito Davi: confessarei ao Senhor, e isso lhe agradará mais do que um bezerro, ao qual crescem chifres e cascos. Que os pobres vejam isso e se alegrem. E continua: oferece a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os teus votos ao Altíssimo.
Depois, invoca-me no dia da tua tribulação. Eu te libertarei e tu me glorificarás. Sacrifício agradável a Deus é o espírito contrito. Tá bom? Aqui creio que há uma pequena falha no texto, justamente na primeira frase. Irmãos, o Senhor do Universo não tem necessidade de nada. Ele não pede nada a ninguém, a não ser que se confesse a Ele. O Ele aparece aqui com letra minúscula, tá bom? Eu estou citando isso porque em alguns momentos mais lá na frente, vamos encontrar alguns textos que iremos aqui tentar, que são justamente os textos que me pareceram problemáticos e que eu vou com eles abrir debates aqui, e que eu acho que o debate, a incompreensão do texto surge de algumas falhas como essa, em que houve a inversão da grafia do maiúsculo pelo minúsculo. Evidentemente aqui não desconsidera o trabalho incrível que a editora Paulus fez ao traduzir essa obra, ao publicar essa obra, pelo contrário, e também é obrigação nossa destacar estes erros e enviar para eles, tá bom? Eu pessoalmente já separei uma grande quantidade de textos, uma grande quantidade de pequenos erros no texto, e estou deixando tudo organizado para justamente enviar para a editora Paulus. Eu posso até depois deixar o e-mail aqui para vocês fazerem a mesma coisa. Nós precisamos ajudar a Paulus a fazer essas pequenas correções e, evidentemente, nas próximas edições elas virem sem tais defeitos, né? Mas que, evidentemente, não denigre de forma alguma a imagem da editora e a qualidade desse trabalho excepcional que eles fizeram, tá bom? Então ele continua citando exemplos do Antigo Testamento e falar sobre reconhecer os próprios erros, né? Porque justamente ele está a todo momento olhando para essa comunidade que está em conflito e tentando, numa carta, né, resolver este conflito. Então é claro que no meio desta carta há vários pontos ali de ensinamentos que é o que se acredita que foi talvez inserido com o passar do tempo. A quinta parte do livro é uma oração. Ele nos apresenta aqui uma grande oração que, evidentemente, por ser a tradução de uma poesia, de um poema, né, ele perde talvez um pouco desse poder poético que tinha na língua original, mas que ainda é um texto muito bonito, né? E o livro, evidentemente, conclui com uns últimos conselhos, uma vez que o interesse, né, de Clemente Romano aqui era justamente apaziguar a comunidade, trazer, enfim, a harmonia de volta àquele grupo e, evidentemente, dentro da harmonia, que o cristianismo na região crescesse, né? Bom, é um livro pequeno, né? Como eu havia dito, são apenas 47 páginas. É um livro que tem um propósito claro, né? Estabelecer a união, restabelecer a união naquela comunidade, e que, apesar de não ser um livro que vai nos trazer grandes problemas filosóficos, os ensinamentos que a gente pode encontrar ali são agradáveis de serem lidos, são interessantes, e que provavelmente, tá, creio eu, em algum momento futuro dentro da patrística ele possa ser o próprio texto possa ser citado. Então vale a pena a gente ler, vale a pena fazer algumas anotações na obra e destacar, evidentemente, aqueles ensinamentos que nos forem mais agradáveis, tá bom? Bom, para encerrar o vídeo, eu gostaria de agradecer os novos inscritos. É realmente um canal bem atípico, né? Aqui nós estamos com a proposta de tentarmos estudar juntos uma obra, e é realmente muito interessante, principalmente a quantidade de visualizações do último vídeo me surpreendeu bastante. Eu gostei muito disso mesmo. E, enfim, bom, todos aqueles que visualizam estão convidados a fazer parte desse estudo. É realmente algo bem atípico aqui. Queria, por fim, só agradecer então aos novos inscritos no canal. A ideia aqui realmente é essa, debatermos juntos e, mais
para frente, quando eu finalizar a apresentação de todos esses livros que fazem parte do volume 1 da Patrística, vamos realmente trazer os problemas que eu encontrei e tentarmos debater aqui, tá bom? Além disso, queria agradecer às pessoas que me deram um retorno, principalmente sobre o fato de que preferem esses vídeos uma vez por semana, porque dá tempo deles acompanharem na leitura também, tá bom? Eu já soube aqui de 2 pessoas que já pediram o livro, já adquiriram o livro, e que justamente precisam desse tempinho para ler a obra, e fiquei muito feliz com isso, tá bom? Muito legal mesmo. Bom, então, no próximo vídeo eu vou falar sobre o Inácio de Antioquia, já é um livro, se eu não me engano, um pouquinho maior. E, bom, até lá. Um grande abraço para todos, bons estudos e que Deus os abençoe.